os céus. O Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Rei. Bem-vindo ao Carina em Israel, caminhando pela Bíblia. Quero te convidar a estar comigo nesse lugar mais do que especial da fé cristã, o túmulo vazio de Jesus Cristo. O túmulo, talhado em rocha, foi descoberto em 1867. E após pesquisas científicas que identificaram a idade dos elementos, chegou-se à conclusão que era um túmulo exatamente do século I, estando localizado praticamente ao lado do Monte Caveira, local que nos relatos bíblicos indicam como o da crucificação de Jesus. Ao redor do túmulo há um jardim que se tornou um centro de peregrinação de pessoas do mundo todo, que podem testemunhar em uma só voz que Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A palavra nos diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por quê? Por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Aqui neste jardim está a razão da pregação das boas novas do Evangelho.
o túmulo está vazio. Há uma força avassaladora na mensagem da ressurreição, que sempre nos impelirá a correr para anunciá-la. Ela é urgente, ela é viva, ela é real. E foi isso que aconteceu com Maria, Pedro, João, quando estiveram aqui, após o terceiro dia da morte de Jesus. Maria Madalena, a primeira testemunha, correu para contar aos discípulos que Jesus não estava mais no sepulcro. Eles estavam tão atordoados com os últimos acontecimentos que se esqueceram que o próprio Senhor havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. O Espírito de vida já o havia levantado deste lugar, conforme ele mesmo tinha dito, numa grande explosão de dentro para fora. Pois o milagre da ressurreição ninguém viu, ninguém ouviu, mas todos que passam por aqui podem testemunhar. Acontece que a reação do ser humano perante a boa nova da ressurreição realmente choca a própria consciência da natureza do homem. É como se já tivesse registrado em nosso DNA que estamos condenados a perder e a morrer e que a morte é um fato inevitável que temos que enfrentar. Isso acontece porque a morte entrou na terra através do pecado. E é o pecado que produz em nós esse ambiente de morte. Por isso as pessoas reagem tão diferente quando recebem o Evangelho. Pedro e João, por exemplo, correram juntos. Um chegou primeiro, mas não entrou. E o que chegou depois? Entrou primeiro. Algumas pessoas estão na frente, ouvem falar de Jesus há anos, mas não entram, não se aprofundam. Outras é como se estivessem engatinhando, recebem a mensagem agora, mas já entraram, já entram de primeira, então entenderam que precisam ir até o fim. Por quê? Porque o pecado não lhes domina mais. Talvez Maria tenha sido a primeira a testemunhar a ressurreição, porque o julgamento ao qual ela estivera submetida e sentenciada a fez com que ela ficasse cara a cara com a morte. Mas Jesus a perdoou. Ela tomou posse de toda a vida que o perdão traz consigo. Por isso ela estava agora sendo a primeira a experimentar o que a morte de Cristo estava lhe proporcionando: vida e vida em abundância. Mas os demais discípulos, Pedro e João, talvez estivessem um tanto decepcionados com Jesus. Jesus não era só o líder daqueles homens, ele era o irmão, o pai, o melhor amigo. Jesus era o mestre que eles honravam e desejavam coroar como rei, um rei guerreiro que os libertaria do Império Romano. Agora, porém, parecia tudo estar acabado. E que notícia era essa? O corpo não estava mais lá. Como não saiu correndo para se encontrar com ele? Talvez eles pensaram que, quando chegassem aqui, iam encontrar um coro celeste cantando glória ou alguma manifestação sobrenatural. Mas não, estava tudo em silêncio. A morte, ela é mais barulhenta do que a vida. O milagre da ressurreição é de dentro para fora. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas todos que passam por aqui podem testemunhar. Maria permaneceu observando todas essas coisas, olhando para dentro do túmulo e chorando baixinho. De repente, sem qualquer alarde, trombetas ou sons celestiais, Jesus surge e a chama pelo nome, como só Ele faz. Maria pensou que era o jardineiro, sim. Ela estava certa. O jardineiro do Éden, que se encontrava com Adão e Eva, dia após dia, para conversar com eles. E que devido ao pecado teve de tirá-los de lá, para que não morressem eternamente. Estava agora reintroduzindo a humanidade ao jardim original.
lhe dando novamente livre acesso à sua presença. E é isso que acontece quando alguém recebe a mensagem da salvação e aceita Jesus como seu Salvador. Alguns pensam que haverá raios, trovões, sinais celestiais. Não, é só a doce e gloriosa presença daquele que te chama pelo nome. E ninguém precisa ver, nem ouvir, só você, que sabe o que aconteceu com você e é capaz de testemunhar. Talvez você possa até pensar, minha vida está de cabeça para baixo, eu tenho tantos problemas, várias situações sem solução. Mas a palavra do Senhor te diz, em 1 Coríntios 15, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. A esperança da ressurreição não é só para essa vida, mas se até a morte foi destruída, todas as demais coisas também estão debaixo dos nossos pés. Tudo tem um jeito, tudo tem solução. Aqui nesse jardim a vida venceu, nós vencemos. E assim o milagre da ressurreição nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que ninguém veja, que ninguém ouça, mas certamente você poderá testemunhar. E que assim seja, o quanto antes, a cada dia em sua vida e de todos aqueles que te cercarem.